Pedrosa, como é que tá a novela da renovação? Você falou muito rápido ontem, então vai ser o mesmo assunto hoje. Sim. Pra gente falar com um pouco mais de calma de Léo Jardim, né? Vamos lá. Já é uma novela que tá há um tempinho aí exibindo. Para quem não tá entendendo, o Vasco ele tem feito propostas seguidamente, 3, 4, 5 propostas desde o início da temporada para a renovação do Léo Jardim. O Léo Jardim tem uma renovação automática em contrato por metade dos jogos aí da temporada do Vasco da Gama, em que ele já renovaria automaticamente caso ele cumpra, e ele vai cumprir, porque ele é o goleiro titular, até o final de 2026. Nesse momento, o contrato dele está indo até o final de 2025. E aí estava uma questão de o empresário estava pedindo um valor muito alto, muito acima do que o Vasco poderia pagar, acima de R$1 milhão, e o Vasco falou, cara, isso aí eu não vou pagar, isso aí eu não tenho condição de pagar. Só que a chegada do Admar Lopes, que é um diretor que contratou o Léo Jardim no Boa Vista e também no Lille da França, quando ele era diretor esportivo, é uma chegada que destrava um pouco essa negociação. É um cara que conhece o Léo Jardim, conhece também o empresário dele, o atual, enfim. Então, a tendência hoje, pelo que eu ouvi ontem, o Léo Jardim vai andar. Essa foi a aspa que eu ouvi. O Léo Jardim vai andar. Ele deve renovar o contrato com o Vasco da Gama. Isso não quer dizer que o contrato de 4, de 5 anos que seja, que o Léo Jardim vai ficar aqui 5 anos. Sim. Se chegar uma proposta que seja boa para o clube e seja boa para o Léo Jardim, ele pode sair. E aqui no Vasco da Gama a gente vai entender como um sinal de respeito. Pelo menos ele está sendo honesto com o clube, está falando isso, até o papo que a gente teve com o Gerson aqui. Porque assim, gente, não adianta olhar só pelo lado do clube. O Vasco jamais pode pagar mais de R$1 milhão para um goleiro, na minha visão. Isso é muita grana para um goleiro. E se você for pegar essa posição no futebol brasileiro, ninguém ganha isso. Não tem goleiro ganhando mais de R$1 milhão no Brasil. Então assim, o Léo Jardim é muito importante para o Vasco, mas também dá para olhar para o lado do atleta de, cara, eu quero respirar novos ares, eu quero tentar outras coisas na minha carreira e tudo mais. Então assim, o cara sendo honesto e o Vasco entendendo isso, renovando o contrato, ótimo, que fique o Léo Jardim por muito tempo, porque é um goleiro de primeira prateleira no Brasil. Mas se chegar uma proposta, faz parte também. Mas sabe qual é o ponto? O Vasco busca outro goleiro e a vida é assim. O ponto pra gente chamar o break. O negócio no Brasil é que essa primeira prateleira tá cheia de gente. Tem muita gente. A gente tem uma escola de goleiro, a gente tem um mercado de gol. Toda vez surge alguém melhor. O Brazão do Santos, garoto, agarra demais. O John não surgiu assim. É isso. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Muito bem. E até os mais velhos, aí o Fábio aí. Exato. Felipe Coutinho terminou o contrato dele com o Vasco, está em vias de renovar aí, o Vasco está resolvendo. E o Aston Villa o liberou para ficar treinando em São Januário. Faltam aí 5 meses, né? 6 meses para acabar a temporada. E aí, no dinizismo, Coutinho é peça fundamental? GVC é fundamental, não sei, mas é importante pra caramba. Porque jogadores como Felipe Coutinho, a gente sabe que não são muitos, né? Tu acabou de falar do Arrascaeta, e o Felipe acaba passando pelo mesmo, não quero falar problema, pelo mesmo momento da vida, né? Porque vai ficando mais velho, vai perdendo força, vai perdendo explosão. A gente sabe como o futebol está muito físico e eles jogam em setores do campo onde o embate é muito grande, né? As equipes costumam marcar muito forte ali, mas o Felipe Coutinho é craque de bola. Eu vi esse moleque começando, tive a oportunidade de ver a carreira dele na seleção brasileira, no Liverpool, no Barcelona, no Bayern de Munique, campeão da Champions. E o Vasco está num movimento interessante. Que bom que o Aston Villa liberou para ele treinar, para ele continuar em movimento, né, para não perder a forma física. Daqui a pouco vai resolver. Acredito que ele vai conseguir a sua liberação do Aston Villa, até porque o Vasco não tem como pagar, né? O Aston Villa pediu uma compensação financeira, pelo que eu andei lendo por aí, e aí o Vasco não está com essa grana toda, mas vai fazer. O Felipe Coutinho vai mexer os seus pauzinhos lá para fazer com que o Aston Villa faça essa liberação e ele possa ficar tranquilo no Vasco para jogar até o fim da temporada, pelo menos. A informação que eu recebo agora da produção é que o Coutinho, Gabi, abriu mão de uma parte da grana dele para poder ficar no Vasco. Tá querendo muito ficar no Vasco. Isso é muito importante, né? A gente vê jogador medalhão, que é o caso do Coutinho, que é a primeira prateleira, fácil, voltando pro Brasil, mas sem essa coisa do querer ficar. Volta, vou voltar, tô com a vida resolvida. Não parece ser o caso do Coutinho, parece que de fato ele quer ficar no Vasco, né? É isso, GV. O Coutinho, ele nunca escondeu a vontade dele de continuar vestindo a camisa do Vasco, né? Então, eu acho que tem que ser prioridade da diretoria vascaína agora tentar resolver essa situação do Coutinho o quanto antes. Já tem um amistoso agora nesse fim de semana, ao que tudo indica até então, o Coutinho não deve jogar nesse amistoso, porque não tem contrato com o Vasco, né? O contrato
se encerrou na segunda-feira, mas eu tenho certeza que toda a diretoria do Vasco está correndo atrás para resolver essa situação do Coutinho e também a situação do Léo Jardim, porque o jogador já pode assinar pré-contrato com outra equipe. O contrato dele se encerra com o Vasco no fim do ano, então ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Então acho que o Vasco também tem que correr atrás para resolver a questão do Léo Jardim, que é um goleiro importante também. Então tanto o Coutinho quanto o Léo Jardim são peças importantíssimas no estilo de jogo do Fernando Diniz, peças importantes para o Vasco também, para tentar ir bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Muito bem lembrado pela Gabi. Muito bem lembrado. Mais importante do que a questão Felipe Coutinho é a questão Léo Jardim. Porque o Coutinho é a primeira prateleira do futebol mundial, o Coutinho é craque, o Coutinho é jogador diferente, como o Fernandão trouxe, que não se encontra por aí. Mas hoje, para o Vasco... Aliás, hoje não, né? Há 2, 3 anos, o jogador mais importante do elenco do Vasco, o jogador mais decisivo do elenco do Vasco, não é o Verratti, não é o Coutinho, não era o Payet, não é o Ryan, não é o Hugo Moura. O jogador mais importante do Vasco, algumas temporadas, é o Léo Jardim, que classificou o Vasco em todo o mata-mata para passar em Copa do Brasil, no estadual foi muito bem, o cara que praticamente foi decisivo para o Vasco não cair. Então, Fernandão, hoje, na lista de prioridades do Pedrinho, com certeza o nome do Léo Jardim está em primeiro. E assim, economizar 400, 500, 600 mil reais e correr o risco de perder o Léo Jardim e o problema aumenta, que é substituir no nível. Eu acho que a prioridade máxima do Vasco hoje é o Léo, né? Acho que tem que ser, GV. Dentro do que o Vasco tem de prioridade, Léo Jardim, né, numa escala, né, primeiro, Felipe Coutinho, trazer jogadores para compor o elenco, né, para fortalecer mais esse elenco. Só que depende do valor, né, GV? Pelo que a gente escuta por aí, tem proposta, contraproposta, acaba ficando cansativo para as duas partes e não sei como é que vai acabar isso não, GV. Eu acho que... vou voltar para a Gabi aqui. A gente parando para pensar, Gabi, fazendo uma análise assim, goleiro no nível do Léo Jardim, disponível no mercado, que seja mais barato do que o que ele está pedindo, eu acho que o Vasco não vai encontrar. Também acho que não, GV. O Léo Jardim, assim, é a peça fundamental no time do Vasco, como você falou, é importantíssimo para esse time, para o técnico Fernando Diniz, também para a confiança do elenco. Acho que é um jogador líder ali no vestiário, sabe conversar com os colegas de equipe. Então, eu acho que o Léo Jardim é a peça fundamental nesse time do Vasco. Tem que correr para ontem. Uma semana muito decisiva para o Vasco. Além do Léo Jardim, tem o Paulinho também, que pode assinar pré-contrato com outra equipe. Tem outros jogadores, o Maurício Lemos, zagueiro também, que pode assinar pré-contrato com outra equipe. Então, acho que a diretoria do Vasco tem essa semana decisiva para resolver tanto a situação desses jogadores, principalmente a do Léo Jardim, e a situação do Coutinho. O Coutinho, se não conseguir a rescisão de contrato com Aston Villa, pode ser que o Vasco negocie um empréstimo até o fim do ano. E aí também tá valendo, porque aí no fim do ano o Coutinho já pode assinar um pré-contrato com o Vasco, já que o contrato dele com Aston Villa vai até o meio do ano que vem. Então, se o Vasco conseguir um novo contrato de empréstimo com o Coutinho até o fim desse ano, também tá valendo. Então, acho uma semana muito importante para o Pedrinho e para a diretoria do Vasco decidir aí o futuro do Vasco nessa sequência de temporada. E o Vasco está muito próximo de fechar com o volante Thiago Mendes. Queria trazer o Fernandão para esse debate. Está aí, ó, lances do Thiago Mendes. Acho que ele está no Al Rayyan. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, Al Rayyan do Catar. Do Catar, primeiro volante. Bom jogador, Fernandão. GV, muito bom jogador, só que eu não entendi bem o movimento do Vasco. Não sei se já tem alguém certo para sair, porque o Vasco tem Hugo Moura, Cocão, Sforza, Paulinho, Tietê, Jair. Bons jogadores que têm feito um bom ano com relação à função necessária para jogar ali, né, no meio do campo, da forma que o Fernando Diniz gosta. E eu não sei se seria uma prioridade para o Vasco um jogador nessa função. Só que eu não estou lá dentro do clube, não sei o que tem acontecido nos bastidores. Pode ser que alguém esteja para sair. Como a Gabi falou, o Paulinho está próximo de... que pode assinar um pré-contrato, o contrato acaba no fim do ano. Então eu não sei como é que está funcionando dentro do clube. Só que, com relação ao elenco do Vasco, é uma função que tem sido bem feita pelos jogadores que lá tem. Eu acho, é o que eu estava falando antes.
Se falta 500 mil para completar o salário do Léo, 600, ou libera um jogador, ou não traga um jogador para você ter o principal nome do Vasco da Gama no seu time. Eu acho uma insanidade o Vasco não entrar num acordo com o Léo Jardim. E você trouxe aí o tanto de gente que tem nessa ambulância. Eu acho que se a gente pode falar de tirando o Verrete da discussão, um setor no Vasco que funciona muito bem, a gente tem 2 minutos de programa, é a volância do Vasco, né? Deixa eu ver. As duas laterais com PH e Piton. O centro do campo com o Hugo Moura, que cresceu muito de produção. Tietê, o Cocão, que sempre entra bem. O Jair, que tá voltando à velha forma. O Paulinho, que ainda não conseguiu mostrar o que sabe. Enfim, tem jogadores interessantes para o próprio Esforza. Dentro desse movimento do clube, da necessidade que tem de trazer jogadores, da dificuldade financeira, Gabi, não sei se seria o movimento mais interessante, mas não tô lá dentro. As horas estão passando e o torcedor do Vasco quer uma resposta. Felipe Coutinho, vai ficar ou vai embora? O Vasco anunciou nesta terça-feira que o atleta Felipe Coutinho segue treinando no CT Moacir Barbosa com o restante do elenco, mesmo sem contrato com o clube. O vínculo do jogador com o Vasco se encerrou nesta segunda-feira, dia 30 de junho. O meia estava emprestado pelo Aston Villa da Inglaterra e agora tenta uma rescisão contratual com os ingleses para assinar em definitivo com a equipe carioca. Caso essa rescisão contratual não aconteça, há possibilidade também de um novo contrato de empréstimo com o Vasco até o fim deste ano. Lembrando que Coutinho não faz mais parte dos planos do Aston Villa e o desejo dele é seguir vestindo a camisa do Vasco da Gama, então essa é uma situação vista como prioridade da diretoria cruzmaltina. Além disso, outros 6 atletas do atual elenco podem assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir desta terça-feira. Entre eles, o goleiro Léo Jardim, destaque da equipe do Vasco da Gama. Além de Léo Jardim, Alex Teixeira, Jair, Puma, Paulinho e o zagueiro Maurício Lemos estão na mesma situação. Agora, falando de reforços, o Vasco avançou na contratação do volante Thiago Mendes, que estava no Al Rayyan do Catar. O clube carioca chegou perto dos valores que o staff do jogador estava pedindo e agora poucos detalhes faltam para encerrar essa negociação. Lembrando que Thiago Mendes foi aprovado pelo novo diretor de futebol do clube, Admar Lopes. É importante essa movimentação do Vasco da Gama para tentar reforçar o seu time. Dentro de campo está tentando uma solução. O problema é que fora de campo parece não ter fim essa briga com o ex-dono da SAF. Não sei se eu posso dizer que é o ex-dono, a 777. Não sei se está com briga na justiça, se o negócio está resolvido. A verdade é que o Vasco precisa definir essa situação para poder andar para frente, organizar as suas finanças, reforçar o seu time e ter um posicionamento claro sobre o seu futuro. Enquanto isso não ocorrer, a situação do Vasco da Gama fica rodeada e também recheada de incertezas. No Vasco, o Lloyd Augusto foi liberado, não em definitivo. Não, calma. Ele foi resolver alguns problemas familiares na Angola, né, viajou para Angola e vamos ver como é que vai ser esse retorno dele, né? O Lloyd Augusto, vamos ser sinceros, não emplacou ainda no Vasco. E tanto que ele virou meme, o ponto áureo dele no Vasco é aquele meme da mãozinha no ouvido, né? De um gol que ele não fez. Ó, sobre o Felipe Coutinho. Sei que o pessoal tá na expectativa de saber se o Coutinho fica ou não. Falei ontem no Papo 2. O Vasco manteve o Coutinho treinando. Fez um acordo com o Aston Villa pro Coutinho treinar. Pro Coutinho rescindir, tem um porém aí. Tá pesando um pouquinho. O Aston Villa tem uma dívida. Você pega aquelas dívidas de contrato, de metas, de benefícios, etc. Perdão. Tem uma dívida a pagar. Se o Coutinho abrir mão, o Aston Villa libera até fácil o Felipe Coutinho para ele poder assinar com o Vasco em sequência. Mas talvez o Coutinho não abra mão porque a grana é boa. Então assim, vamos ver até que ponto o Coutinho também vai ceder nesse ponto. Se eles preferirem empurrar para frente, pode ser até que o Vasco renove o empréstimo até o final desse ano e conversem nas férias de janeiro aqui no Brasil, para ele poder ir para lá tranquilo. Mas vamos ver. Tá, a situação tá um pouco travada, mas se o Coutinho abrir mão dessa grana que ele tem para receber, o Aston libera.
porque pro Aston Villa também seria se livrar de um pagamento ao jogador, já que ele voltou a ser jogador do Aston Villa, tá treinando por um acordo, tá? Vamos seguir acompanhando essa situação de momento do Vasco. Sobre Léo Jardim, as negociações avançam, mas por enquanto ainda não temos novidades se o Léo Jardim de fato vai renovar com o Vasco. Por enquanto ele tem contrato até o final deste ano, tá bom? Vamos seguir acompanhando. Inclusive surgiram informações, alguns colegas deram que o Vasco vai dar a camisa 10, mas assim, primeiro ele tem que ficar, né? O Vasco prepara o anúncio, ok, mas ele tem que primeiro assinar com o Vasco. Tem que rescindir e assinar. Tá bom? Eu digo isso pro pessoal não passar mal, né? Tem torcedor que fica vendo essas notícias, fica ansioso, o que é normal. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, de olho em Alan Minda. Atacante equatoriano, 22 anos de idade. Esse atleta pertence ao Cercle Bruges, da Bélgica. Havia sido descoberto no Independente Del Valle, foi um grande fenômeno por lá, muita velocidade, drible, ótima utilização, não só como segundo atacante, mas também como um ponta. Acabou sendo negociado por 2 milhões de euros em 2023. Teve uma primeira temporada boa e no ano de 2024, na temporada 24-25, a parte de 2024 foi bem legal. Já em 2025, o Minda foi muito mais reserva do que titular no Cercle Bruges. Até por isso dá para imaginar o Cercle Bruges vendendo esse atleta. O nome do jogador foi sugerido ao Vasco, que já fez uma oferta de empréstimo. Mas a tendência é que o Cercle Bruges peça uma negociação em definitivo. Na última temporada recém-encerrada lá na Bélgica, o Minda disputou 41 partidas, sendo 22 como titular, apenas 3 gols e 6 assistências. Se contratado, chega certamente para melhorar bastante o setor ofensivo. O Vasco demonstra enorme necessidade de jogadores de velocidade que possam puxar contra-ataques. Se é Vasco, tá na colina.